O bruxo Geralt foi a única exceção. Apresentou na batalha um fervor muito grande, até demasiadamente espetacular. Em outras palavras, lutava com ostentação, para não dizer exibicionismo, contrariando a indiferença e a neutralidade declaradas inúmeras vezes, pelo que parece, de forma hipócrita. Jaskier, Torre da Andorinha. Fala galera, aqui quem fala é a Júlia e hoje eu começo uma nova série aqui no canal analisando os arcos dos personagens de The Witcher. Então, vale explicar, para quem não sabe, o que é um arco de um personagem e alguns tipos deles. Se você já sabe o que é e quer pular para o que interessa, vai estar o tempo aqui na tela de onde realmente começa o vídeo sobre o Geralt. O arco de um personagem é a medida de como um personagem muda ao longo do tempo. São aspectos essenciais de toda a história de sucesso porque nos contam, direta ou indiretamente, o que mudou do começo ao fim. A evolução do personagem está no centro de qualquer boa história. Seja o protagonista fazendo a mudança ou se o protagonista está mudando os personagens secundários, os arcos dos personagens são, em última análise, o ponto principal da ficção. A mudança, a jornada de um lugar espiritual, emocional, intelectual para outro, é o cerne de qualquer história. Existem alguns tipos clássicos de arco. O mais comum é o arco da mudança ou transformação, que anda lado a lado com a jornada do herói. Um exemplo claro é o Harry Potter, que no começo é um menino órfão que vive com a sua cruel tia e tio, e no final da história ele salva o mundo mágico como o escolhido. Há também o arco de crescimento. Nesse tipo de arco, o personagem cresce, mas não necessariamente passa por uma mudança ou transformação completa. Um exemplo muito bom disso é o Jaime Lannister das Crônicas de Gelo e Fogo, que começa a história em um relacionamento incestuoso com a sua irmã e atitudes poucos morais. E no ponto atual da história dos livros, o Jaime analisou as suas escolhas e está tentando se redimir e se afastar dos seus comportamentos mais tóxicos. Já o arco da queda é o oposto disso, onde vemos a queda moral de um personagem através das más escolhas que ele fez, o que causa a sua destruição e potencialmente a destruição dos outros também. Um exemplo super marcante é o Anakin Skywalker de Star Wars, que começa o seu arco como um Jedi esperançoso e então vai para o lado negro da força e se torna o Darth Vader. E por fim, temos também o arco plano. O arco plano é uma história onde o personagem termina igual à condição inicial que ele estava. As suas perspectivas, habilidades ou ambiente podem ter se alterado, mas a sua moralidade, a sua intenção inicial, não. Esse tipo de arco é mais comumente encontrado em histórias de ação ou suspense, como por exemplo vemos o Indiana Jones, que ele continua sendo um aventureiro emocionalmente estoico e altamente capaz, independente do perigo que ele se encontra em todos os filmes no qual ele participa. E agora que nós temos esse fundo teórico, podemos chegar ao ponto do roteiro, que é falar sobre a obra de Sapkowski e as suas adaptações, e analisar a construção dos personagens e os temas por trás deles. Então fica aqui um aviso de spoiler de todos os livros de The Witcher, incluindo o final, mas faz todo sentido começar essa série por ele, o protagonista bruxíssimo, Geralt de Rivia. E na minha interpretação, o arco do Geralt é sobre o preço da neutralidade. Acredito que uma das citações mais famosas dos livros de The Witcher é o clássico: O mal é o mal, Stregobor. O menor, o maior, o do meio. É sempre o mal. E eu concordo que é uma frase incrível, de alto impacto e representa muito bem a posição inicial do Geralt na história. Essa necessidade autoimposta de se manter neutro em situações de conflito. Entretanto, sabemos muito bem como essa história do mal menor termina. Ao achar que a Yennefer estava a caminho de matar inocentes, o Geralt escolhe sim um lado. E, na sua conversa com a Iola, lá quando ele está no templo de Meritelli, ele diz que se arrepende. Ele diz que não existe um código, nunca foi elaborado um código de bruxos, simplesmente inventei um, ao qual sempre me mantive fiel. Bem, nem sempre, porque em certas situações não havia possibilidade de dúvida.
Momentos em que eu tinha que dizer a mim mesmo, o que eu tenho a ver com isso? Esse assunto não me compete, sou um bruxo. Situações em que eu precisava ouvir a voz da razão, dar ouvido ao que me ditava a experiência, ao que me dizia o instinto, nem que fosse o mais comezinho de todos, o medo. Eu devia ter ouvido a voz da razão naquela circunstância, mas não ouvi. Achei que estava escolhendo o mal menor. O mal menor. Sou Geralt de Rivia, também conhecido como Carniceiro de Blaviken. E eu acredito que esse é o ponto central do arco de Geralt. Sua insistência na neutralidade e a quebra do seu próprio código, o que leva às suas principais escolhas. A estrutura do livro O Último Desejo mostra Geralt em Melitele relembrando e narrando histórias das quais ele fez escolhas que ele se arrepende, de alguma forma. A história da Estriga, onde ele só se machuca porque ele demonstra compaixão pela princesinha desacordada e se arrisca de forma desnecessária, levando ao seu ferimento. Pelo seu envolvimento necessário na tragédia entre o Nivellen e a Virina, a morte da Henfrey, ter invocado a lei da surpresa no caso da Pavetta, de certa forma acabar com o sustento dos elfos no Vale das Flores, e logo, tudo que envolve o Último Desejo, principalmente o fato dele ter abandonado a Yennefer na calada da noite, deixando flores e um bilhete. Há um padrão aqui. No começo da nossa história, Geralt coleciona uma série de momentos nos quais, mesmo contra sua consciência, ele preferiu escolher o mal menor, mesmo que às vezes fosse contra o próprio código. Geralt é uma pessoa que diz não ser capaz de amar, mas demonstra empatia e altruísmo continuamente. Esse padrão continua no primeiro conto de A Espada do Destino, O Limite do Possível, mas após interferir no caso do dragão e reatar o seu relacionamento com a Yennefer, Geralt passa a assumir a postura passiva que ele sempre disse que preferia. Apesar dos turbulentos sentimentos evocados por um fragmento de gelo, Geralt parte da cidade passivamente. O papel de Geralt no conto do Dudu é praticamente passivo, apenas seguindo as peripécias do Dúplice. Em um pequeno sacrifício, o Geralt cede aos desejos da Essie, apesar de não retribuir o sentimento da moça, mais uma vez assumindo uma postura passiva. Quando Geralt finalmente tem seu primeiro encontro com a Ciri em Brokilon, deixa ela ir embora com medo de tomar alguma ação. Até que, enfim, chegamos em algo mais, onde após a lembrança de diversos outros momentos onde a sua falta de ação levou ao pior resultado, Geralt finalmente parte atrás de Ciri e o destino o recompensa reunindo os dois. Ou seja, voltamos à estaca zero? Não. O arco do Geralt começa a subir aqui, pois o autor passa a deixar claro que estamos vendo um arco de crescimento do protagonista. Mesmo quando Geralt sofre ao escolher o mal menor, os contos de A Espada do Destino nos mostram que a consequência da sua passividade é ainda mais negativa. Quando a saga começa propriamente em O Sangue dos Elfos, vemos o Geralt frequentemente oscilando entre proatividade e passividade, lutando contra sua natureza empática e altruísta e o desejo de ajudar os outros. Ele toma a atitude de levar a Ciri a Kaer Morhen, mas é preciso que a atriz chame a sua atenção às negligências cometidas na criação da menina. Inclusive, o discurso de Triss é um ponto central na narrativa de Sangue dos Elfos, onde ela acusa a hipocrisia dos bruxos sobre a tal neutralidade e termina jogando na cara do Geralt o tema da sua evolução durante os livros. Talvez não queira aceitar o fato das suas emoções e sensibilidade humanas não terem sido mortas em você por elixires e ervas. Foi você mesmo quem as matou. O próprio Geralt já havia admitido isso em outras palavras anteriormente. Mas é após esse baque e os eventos com o comboio de Yarpen que Geralt começa a ver seu verdadeiro crescimento. Em toda aquela situação, depois de matar os elfos do Scoia'tael, a Ciri mesmo repara: você não foi neutro. E ele responde: não fui. E você está viva, assim como Triss. A conclusão de que a neutralidade não necessariamente vai beneficiar alguém. De que se o Geralt permanecesse neutro nesse momento, nesse encontro, os elfos teriam morrido igualmente. Mas talvez as pessoas que ele se importava mais naquele momento, que eram Ciri e Triss, não teriam sobrevivido. E assim Geralt segue.
Finalmente, ele começa a tomar ações afirmativas sobre a situação da Ciri, ao invés de só se esconder, ativamente tentando encontrar os seus perseguidores. E após os eventos de Tanner, Geralt é implacável na procura por sua filha adotiva. E as suas ações, a sua falta de neutralidade, faz com que ele reúna o grupo de amigos mais leal que ele já teve. E é interessante que esses amigos todos têm histórias, backgrounds diferentes, e todos estão dispostos a desafiar os pontos de vista do Geralt de uma forma ou de outra, trabalhando continuamente na evolução do lado empático do bruxo. É claro que a sua união ao vampiro Regis e ao não Nilfgaardiano Cahir são fundos incríveis para discutir a crescente flexibilidade do código de Geralt, mas acredito que a mais marcante para o tema desse vídeo é a última adição do grupo, Angoulême. O bruxo conhece Angoulême em uma reunião de teor político. Geralt tenta trocar informações com o prefeito da cidade, até que a jovem é trazida ao recinto e o bruxo a confunde momentaneamente com a Ciri, brotando automaticamente um sentimento de proteção por ela. E durante uma dura negociação por informações, Geralt insiste em livrar a Angoulême dos grilhões e levá-la consigo, mesmo isso sendo uma desvantagem para sua missão. Ela é uma jovem com um passado de crime, similar a Ciri somente na cor dos cabelos e estatura, mas que Geralt simplesmente não pôde deixar aos cuidados do destino. Algo que ele deveria ter feito lá quando ele visitou a Calante, quando a Ciri tinha uns 5 anos e a Calante queria dar uma criança aleatória para ele, ou quando ele encontrou a menina na floresta de Brokilon e se recusou a partir com ela. Outro ponto de destaque em A Torre da Andorinha é a longa conversa entre Geralt e Avalar, onde ele prevê que Geralt perderá a Ciri e todos os amigos que ele fez nessa viagem, e que a sua interferência traria a morte de ainda mais pessoas. Nós, leitores, descobrimos que o elfo tinha segundas intenções nessa revelação, já que ele queria a Ciri, ou melhor dizendo, o futuro filho da Ciri para si próprio e seu povo. Logo, a interferência do Geralt não era desejada e ele esperava que esse aviso fizesse com que Geralt voltasse à sua passividade, à sua falta de ação. Mas também sabemos que, apesar de ele ter dado essa profecia com segundas intenções, ela se realiza, já que eventualmente Geralt leva assim todos os seus amigos para a morte, menos Jaskier, que é o companheiro perdido da profecia, que fica para trás em Toussaint. Claro, o tempo de Belclair é mais uma provação ao Geralt, que lentamente é seduzido pela Fringilla, que representa os seus velhos hábitos passivos. E vemos os seus amigos, os mesmos que se atraíram ao Geralt pela sua inclinação à ação, a sua falta de passividade e neutralidade, ficarem frustrados, mesmo que frustrados apreciando os luxos da sua estadia. E esse seu transe passivo só se encerra quando ele descobre, mais uma vez, o preço da sua neutralidade. Enquanto ele estava em Toussaint, transando com a Fringilla, bebendo vinhos e participando de banquetes, Yennefer estava sendo torturada por Vilgefortz. E a chama da ação é mais uma vez acesa, concluindo a profecia de Avalar. Geralt, conhecendo os riscos, escolhe, mais uma vez, o mal menor. Pois, por mais agradável que fossem os luxos nos quais eles estavam vivendo, se eles partissem dali, arriscando as próprias vidas, poderiam impedir uma tragédia. O destino de Sakowski, em sua habitual ironia, reúne Geralt, a Ciri e a Yennefer, mas nada acontece sem seus custos. F no chat pela Hans. Mas e aí, será que o Geralt se sente satisfeito? Ele escolheu o mal menor, ficou muito triste pelos seus amigos, e ainda por cima, a Ciri e a Yennefer partiram sozinhas sem ele, prometendo se reencontrar em Rivia. Ao chegar lá, o Geralt se encontra com seus amigos anões, Zoltan e Arpen, e debatem sobre a origem do mal. E o bruxo se mostra cansado, tal qual ele estava lá no templo de Melitele em O Último Desejo. E ele ecoa as palavras dos seus pensamentos antigos, dizendo que cheguei à conclusão de que seria uma besteira me arriscar para defender os outros. Só que esse Geralt, que está aqui tomando uma cerveja em uma taverna com seus amigos, passou por coisas demais para realmente acreditar nas suas palavras. É o que o Yarpen diz no encerramento dessa conversa. A escuridão existirá sempre, para sempre, e o mal sempre existirá nela.
os bruxos sempre serão necessários. O mal é o mal, mas o Geralt sempre precisará escolher o mal menor. E é assim que o bruxo encontra o seu fim, lutando contra uma injustiça, lutando contra pessoas que decidiram matar seus vizinhos porque eles eram diferentes. Geralt levanta sua espada mais uma vez para defender os elfos, anões e ananicos de Rivia, escolhendo uma última vez o mal menor. No final do seu arco, Geralt abandona o seu código moral inventado, assumindo a verdadeira camada altruísta e empática que sempre esteve presente. Ele não é mais atormentado pela sua humanidade, mas sim abraça seu lado emocional e vê a inutilidade de tentar se manter neutro em um mundo tão injusto. E é aqui que se encerra o arco dos livros. É claro que eu acabei não falando de Tempo de Tempestade, mas Tempo de Tempestade também a gente vê esse ciclo. O Tempo de Tempestade se passa antes da história da Striga, né? Então a gente vê que o Geralt ainda tá nesse rolê de querer se manter neutro, ele só se envolve nas confusões que ele se envolve por estar atrás das próprias espadas, mas ele não queria estar naquele conflito. E no final, né, que seriam anos e anos depois, que é um debate para outro vídeo, inclusive tem vídeo aqui no canal sobre isso, a gente vê que o Geralt tá com uma postura mais ativa, já que lá no passado, nos eventos de Tempo de Tempestade, ele estava lutando contra as criaturas somente por conveniência, enquanto no futuro ele tá realmente caçando elas porque elas representam um mal para a sociedade, então acaba abraçando todo esse arco. E a gente tem os jogos, que são uma continuação não canônica da história do Geralt, que aproveitam muito bem esse conceito dos livros de obrigar o Geralt a escolher um lado, só que dessa vez é o jogador que decide quem é o mal menor. Em The Witcher 1, Geralt é obrigado a escolher entre a Ordem da Rosa Flamejante ou os Scoia'tael, e o jogo até oferece um caminho neutro, mas esse caminho neutro é o mal maior, já que mata todo mundo. The Witcher 2 apresenta as escolhas morais mais complexas dos jogos, na minha opinião, com ramificações políticas enormes que culminam na possível prevenção do massacre dos magos em Loch Muin. E The Witcher 3 é um festival de escolhas, missões principais, contratos, missões secundárias e até mesmo o futuro do continente. O Geralt da série segue nesse mesmo caminho, oscilando entre a passividade e a ação, negando escolhas difíceis e começando a botar na balança suas próprias escolhas e lentamente assumindo a sua humanidade. E no fim, é sempre sobre isso o arco do Geralt. O preço da neutralidade, da passividade, da falta de ação, e de, apesar de ele preferir não escolher o mal menor, ou ele faz algo, ou as escolhas são feitas por ele. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Digam para mim qual o próximo personagem que vocês gostariam de ver uma análise desse tipo. A velocidade de um próximo vídeo vai depender do engajamento de vocês, então deixa like, clica no sininho, se inscreve aí. E é isso, um mega beijo e até a próxima.